Bom, como Silas falou, ele criou um triângulo retângulo aqui, certo? Em que esse ponto aqui é o centro da circunferência menor e esse outro ponto aqui é o centro da circunferência maior. Traçou esse segmento aqui, onde passa mesmo pela tangência. Então, a gente sabendo disso daqui, então, quando a gente pega o centro e vai até a extremidade de qualquer circunferência, né, isso, então aqui vai ser o nosso raio. Vou chamar ele aqui de R. Aqui, aqui é o nosso R. E como aqui está no nosso centro da circunferência maior, e vai até um ponto na nossa circunferência, certo? Da extremidade da circunferência, que vai do centro até a extremidade da circunferência, também é o nosso raio. Vou chamar de R maiúsculo Tá, aqui. né? É o Então, raio esse maiúsculo. pedacinho aqui, como é, Silas? Não, pode continuar. Esse raio aqui é do círculo menor e esse outro raio é do círculo maior. Então, esse pedaço aqui, nós já sabemos que vai ser R, que é o raio da circunferência menor, mais o R da circunferência maior. Esse triângulo aqui, como o Sila já disse, vai ser retângulo, porque esse ângulo aqui é 90 graus. Como é que eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus? Porque ele está dentro de um quadrado, né? Todo quadrado, ele tem 4 ângulos de 90 graus. E um dos seus ângulos aqui é esse vértice. Então, aqui é um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo, nós podemos fazer uma coisinha que se chama Teorema de Pitágoras, certo? A gente já sabe aqui que esse lado aqui é R, aqui tem R mais R, não é isso? Esse outro lado aqui é R maior, porque esse lado aqui desse triângulo é R maior, porque ele vai do centro da circunferência maior até a extremidade da circunferência. Então, esse lado aqui também é R. E falta esse outro lado aqui, né? Desse triângulo. Qual vai ser o comprimento desse lado do triângulo? Alguém sabe? Você sabe, Silas? Qual vai ser esse pedaço aqui, o valor? Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho. Porque para a gente utilizar a teorema de Pitágoras, a gente tem que saber Eu os sei, três. achei. Vai ser 36, que é o lado do quadrado, menos o valor do R, daqui da semicircunferência menor. 36 menos R. Como a gente já sabe, o lado do quadrado aqui é 36, não é isso? E para a gente encontrar esse segmento aqui, esse pedaço do nosso triângulo, vai ser 36 menos R. Menos Rzinho, né? Menos Isso. o R pequeno. No caso aqui, Ele Silas, colocou o 2R porque o 36 representa o diâmetro, né? Que é igual a 2R, né? aqui eu coloquei 2R, porque o lado do quadrado é 2R. Vocês podem observar que esse pedaço aqui que eu coloquei é R, né? Isso daqui para cá é R. Então, esse outro pedaço aqui vai ser R também. Então, se aqui é um lado do quadrado, todos os lados quadrados são iguais. Então, aqui vai ser 2R. Todo esse lado aqui vai ser 2R. E como eu quero só esse pedaço do triângulo aqui, eu vou tirar esse Rzinho, que no caso é o raio da circunferência menor. Então, vai ser 2R menos Rzinho. E aqui nós podemos o quê? Utilizar a teorema de Pitágoras. Quem É não conhece válido, né? isso, no caso, quem não conhece teorema de Pitágoras, eu trouxe umas coisinhas aqui para vocês relembrarem, ou quem não conhece teorema de Pitágoras. Tem as relações métricas, né? No triângulo retângulo, né? A Isso, mais tem várias, conhecida tem várias relações. Tem é várias relações. as métricas, as trigonométricas, né? Aí, todo triângulo retângulo, esse triângulo aqui é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui no nosso vértice A, certo? E todo triângulo retângulo vai ter a hipotenusa, que vai estar oposta ao ângulo de 90 graus, e vai ter dois catetos, certo? Se eu tenho a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, os outros lados do triângulo vai se chamar catetos. Aí eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que a nossa hipotenusa, que é o lado maior aqui, no caso o A, elevado ao quadrado, vai ser igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Como assim? Vamos aqui observar. Eu disse a vocês que se eu levar o quadrado dessa minha hipotenusa, eu vou obter a igualdade de um cateto ao quadrado, certo? Esse B ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado.
essa igualdade sempre vai existir quando nós temos um triângulo retângulo. O que isso quer dizer? Vocês observem que quando eu tenho um lado elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu queira encontrar a área de um quadrado. Para encontrar a área de um quadrado, é só multiplicar os seus lados. No caso aqui, o quadrado, todas as suas medidas dos lados são iguais. No caso aqui vai ser A e A. Então, para eu saber a área desse quadrado, é só multiplicar os seus lados. No caso, vai ser A ao quadrado. Vocês observam também que esse quadrado, a medida dele, dos seus lados, vai ser hipotenusa. A nossa hipotenusa não é A, então todos os lados desse quadrado vai ser A. O que é que eu fiz também? Eu peguei esse outro quadrado aqui, que vai se relacionar com o cateto B aqui. Esse quadrado aqui, todos os seus lados vai valer B, que é um dos valores de um dos catetos. Certo? Então, para saber a área desse quadrado, nós elevamos o seu lado ao quadrado. E também eu peguei esse outro quadrado aqui, que os lados desse quadrado aqui vai valer outro cateto, no caso C. Para encontrar a área desse quadrado, eu multiplico os seus lados. No caso aqui, eu encontrei C ao quadrado. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele diz que esse quadrado aqui, o A ao quadrado, o quadrado maior, vai ser igual à soma desses dois quadrados. Uma professora fez uma coisa muito, muito interessante. Aí. O que ela fez? Ela pegou 3 recipientes, certo? Nós podemos observar que tem um triângulo aí amarelo. Esse triângulo é retângulo. Vocês podem observar que tem um recipiente maior, que vai se relacionar com a nossa hipotenusa, e os outros 2 quadrados que se relacionam com os catetos. Aí o que foi que ela fez? Ela encheu de um líquido os 2 catetos, certo? Os 2 catetos você pode observar que estão azul. Os 2 recipientes que se relacionam com os catetos estão em azul. Tem um líquido dentro deles. Então, o que é que ela pretende fazer? Como o teorema de Pitágoras diz que a nossa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos nossos catetos ao quadrado, então esses 2 líquidos azul tem que preencher esse outro recipiente aí. Tem que encher bem direitinho, né? Porque ela vai pegar os 2 recipientes, colocar no maior, né? Pra ver se enche mesmo, né? Os líquidos estão baixando, né? Os 2 catetos estão, os 2 quadrados dos catetos aqui estão sendo esvaziados e a nossa hipotenusa aqui, o quadrado da hipotenusa está enchendo. Então, aí vocês podem observar que os 2 catetos estão vazios, né? E a nossa hipotenusa aqui está completamente cheia. Então, é um meio que essa professora utilizou para demonstrar o teorema de Pitágoras. Dúvidas? E a questão, homem, vamos terminar de resolver, não? Bora. Sabendo o que é um teorema de Pitágoras, vamos aplicar esse teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui a minha hipotenusa, que é R mais R elevado ao quadrado, é igual a um dos catetos elevado ao quadrado, no caso o R aqui, mais o outro cateto elevado ao quadrado. Aí só fazendo continha, nós temos os produtos notáveis. Produto notável, né? A mais B lá ao quadrado e A menos B ali do outro lado, né? Isso, aqui eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No caso aqui, o nosso R vai equivaler ao primeiro e esse Rzinho o segundo. Então, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse R ao quadrado nós só repetimos. E aqui nós temos outro produto notável. A diferença daquele lá, do primeiro produto notável por esse segundo, aqui temos esse negativo sinal de aqui. Menos. Esse sinal de menos fica aqui por conta que a gente vai multiplicar o segundo, no caso aqui ficou R, então esse R aqui ficou negativo. Então, se eu multiplicar esse valor todinho por menos, esse menos vem aqui para frente. Ok? Dúvidas? Bom, fazendo isso daí, nós podemos observar que nós podemos eliminar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, esse Rzinho ao quadrado com esse Rzinho ao quadrado. Eu posso somar esse 4R ao quadrado com alguém? Não, aí ele fica sozinho. Agora, esse 2R menos 4R nós podemos somar, não é isso? Esse menos 4R passa para o lado positivo e vai somar com 2, que fica 6R 6R maiúsculo vezes R minúsculo, igual a 4R ao quadrado.
No caso aqui, nós já sabemos quem é R, não é isso? O raio dessa circunferência maior, que no caso é 18. Só substituindo os valores de R por 18, nós encontramos essa relação aqui. Aí vocês podem observar que o único valor, o único incógnito que sobrou foi o nosso O R, Rzinho. que é o valor que a gente quer, né? Fazendo as contas aqui. Fazendo esse 6 vezes 18, passar para o outro lado dividindo. Aqui tem 4, multiplica 18 ao quadrado, divide por 6, que multiplica 18. Esse 18 vai eliminar com um 18 aqui. Aqui vai ficar só 4 vezes 8, dividido por 6. Esse 6 dividido por 18 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12. Letra E. Então, a resposta da nossa questão é a letra E. Questão de geometria plana que não é tão fácil, não. Você tinha que saber esse negócio de tangência, né? Tinha que dominar alguma coisa. Certeza. Não é tão... Dúvidas, pessoal? Essas questões de geometria plana eles colocam porque elas trabalham muito a percepção do aluno, né? Você pensar, né? Você tem que pensar alguma coisa, né? Tem que ter já alguma coisa assim. Essa questão do AlgoMap utiliza muito só a lógica do aluno, né? Muitas vezes você não precisa nem saber uma fórmula matemática. Simplesmente você olhando a questão, pela lógica você já bate a questão, né? Já sabe a resposta. Se der tempo, ele vai responder algumas questões de lógica, que não precisa de uma fórmula matemática. Simplesmente lógica. Você sabendo um pouquinho de lógica, sabendo colocar bem direitinho as questões que ele pede, aí você resolve. Agora eu vou para uma questão que envolve equações. Aqui eu tenho uma equação do... Pode falar. Eles colocaram essa questão desse tipo aí, não, né? Eles cobram. Isso aqui é do banco de questão. Se eu não me engano, foi de 2017 essa questão. Do banco de questão, para vocês estudarem. Ele tanto coloca provas anteriores para vocês estudarem, mas também ele coloca banco de questões. No caso, para vocês ficarem estudando, além de vocês observarem as questões da UBMEP, das provas anteriores, também eles colocam questões para vocês estudarem, fora da Ele colocou aí prova. essa equação aí, né? É uma equação que não tem um termo independente, né? Tem, é igual a zero, né? Isso. E aí a equação Então, do terceiro grau, não é isso? Equação tem três polinomial do raízes, terceiro né? grau. Tem São 3 três raízes, raízes. porque esse é do terceiro grau. Agora, o zero já é a solução dessa equação, né? O zero é a primeira solução. Dá para fatorar ela, né? Aí transformar numa de segundo grau e trabalhar. Isso, no caso aqui, a Colocar a pergunta mão que ela faz, ela não quer saber quais raízes são, ela só pergunta aqui se quantos. não possui raiz, se tem 3 raízes, Se é se tem a 2 questão raízes, apenas uma ou 3 raízes positivas. Sim, eu digo assim, ó. Vai fazendo assim. Eu faria assim se eu fosse fazer essa questão. Eu fatoraria, aí fazia uma equação do segundo grau, depois eu vi o delta. Quando eu visse o delta da equação do segundo grau, né, da outra, aí eu ia ver se ia ter duas raízes, três raízes, né, ou, quer dizer, duas raízes diferentes, duas raízes iguais, ou não ia ter raiz. Aí eu ia responder o que tava pedindo, entendeu? Pronto, porque eu saberia que uma raiz já é zero e o delta ia me dar as duas características das outras duas, entendeu? Que faltava. Era assim Pronto. que eu Como resolveria, não sei se... vocês podem observar que assim, você até disse que zero é uma das raízes. Por quê? Porque vocês podem observar que x está multiplicando todos os termos aí, né? O x está tanto aqui, o x está aqui, o x também está aqui, o x também está aqui. Então, se eu atribuir o valor de zero a x, essa igualdade vai ser verdadeira, né? Qualquer valor multiplicado por zero vai dar igual a zero. Então, uma das raízes é zero. O que é que eu posso fazer também para encontrar as outras raízes? Como eu sei que zero é uma das raízes, eu coloco o x em evidência. Como o x está em todos os termos, coloco o x em evidência aqui. Aí sobrou, como vocês disse, uma outra equação, só que essa equação aqui é do segundo grau, e nós já sabemos como é que resolve ela, né? Através daquela Fórmula de Bhaskara. formulazinha aqui chamada de Bhaskara. Certo? Esse x aqui vai ser igual a zero. Para que essa equação aqui de baixo seja igual a zero, ou esse zero aqui, ou esse x é zero, ou essa outra equação é zero, certo?
Aqui eu já encontrei o x igual a zero, ou essa outra equação aqui é igual a zero. Essa equação aqui de baixo é uma equação de segundo grau, então a gente pode observar o quê? Podemos lembrar, como Silas disse, essa equaçãozinha aqui. No caso, chama de Bhaskara, não é isso? Aí, como ele não quer saber quais são as raízes, né? Ele só quer saber a natureza delas, né? Aí eu não ia utilizar, eu ia só usar o delta, porque como é, o discriminante, né? O discriminante é o que ele ia me dizer, né? Porque se o discriminante for maior que zero, for positivo, ele vai dar duas raízes reais e diferentes. Se ele for igual a zero, vai ser duas raízes reais iguais, né? É tanto que vai ser até esse trinômio que tem aí do segundo grau, né? Se fosse o delta igual a zero, ele poderia ser fatorado e ficar um a mais b ao quadrado, ou a menos b, né, entendeu? Agora, se o delta fosse menor do que zero, não ia ter raízes reais, né? Seria complexa a raiz. Então, tipo, aí eu já teria todas as informações para responder o que ele estava querendo. No caso aqui, como você disse, ele só quer a quantidade de raízes. Então precisa saber quais são as raízes. Para a gente saber a quantidade de raiz numa equação de segundo grau, nós só precisamos ter esse valor aqui. O discriminante também é chamado de delta. E como é que a gente encontra esse valor? Esse delta nós encontramos nessa forma aqui. B ao quadrado menos 4ac. Mas quem é esse B, esse A e esse C? Esse A, esse primeiro aqui, é o valor que está multiplicando O x ao quadrado. o x ao quadrado. No caso aqui, o A vai ser 2007. E o nosso B? Esse B aqui vai ser o valor que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x? 2006. 2006. E o C é o que não tem nenhum valor que multiplica x. No caso, o nosso termo independente. O C aqui vai ser 2005. E aí, como é que eu encontro as raízes? Eu simplesmente substituo, sabe? Eu substituo os valores onde tem B, eu coloco 2006, onde tem A, 2007, e onde tem C, 2005. Como eu já disse, se esse valor aqui for positivo, se esse delta aqui, o discriminante, for positivo, nós temos duas raízes reais e positivas. Reais só, desculpa, não, se for positiva, pode ser negativa. Simplesmente tem duas raízes. Se esse valor aqui for positivo, a nossa equação vai ter duas raízes. Se esse valor for igual a zero, nós temos uma única raiz. E se esse valor for negativo, nós não temos nenhuma raiz real, simplesmente raízes complexas. Mas como a nossa questão aqui não fala de raízes complexas, simplesmente ele quer saber se tem raízes reais, com elementos do conjunto dos números reais. Quem saberia me responder aqui esse valor aqui, sem utilizar calculadora? Se esse valor é positivo, negativo, ou igual a zero? Eu digo que só na multiplicação de 2027 vezes 2025, 2005, né? Eu digo que já e vezes 4 depois, não, eu acho que transpassaria, ia transpassar do que o 2006 ao quadrado. Eu sei que dá um número gigante, mas eu acho que passa, né, não? Eu acho que dá negativo, né, não? Pela sua lógica, Silas, se eu multiplicar esse valor aqui por 4, não é isso? Ultrapassa esse 2006 ao quadrado, certo? Isso aí fica evidente na lógica. Mas se, por exemplo, se aqui não tivesse esse 4 aqui, certo? Não tivesse esse 4, você saberia me responder qual é o maior? Se esse delta ia ser maior ou igual a zero, menor do que zero, ou igual Mano, a tem zero. só. Isso aí é pra pegar. Essa aí é pra ver se você tá ligado. 2006 ao quadrado é 2006 vezes 2006. Aí presta atenção, olha como eles são sabidos. Ele colocou 2007 vezes 2005. 2007 vezes 2005 é a mesma coisa que 2006 vezes 2006. Ou seja, esse delta aí dá zero, não é não? Se não tivesse o 4. Se não tivesse o 4. Se o 4 não tivesse, daria zero esse delta. Pra tu ver como eles são. Eles são sabidos. Uma coisa importante aqui, Silas, que eu até trouxe para vocês, se a gente tem números naturais, certo? Os números naturais são os números 1, 2, 3 até infinito. No caso, só os positivos, certo? Se eu pegar um númerozinho A, certo? Qualquer valor, número natural, e eu pegar assim, um antecessor, certo?
No caso, se eu pegar o 10, o antecessor de 10 vai ser o 9. E se eu pegar também o seu sucessor, vai ser o 11, não é isso? No caso ali daquela questão, eu tenho 2006, né? Eu tenho 2005, 2006 e 2007, não é isso? Tenho 3 valores consecutivos. O que é que eu posso saber se eu tenho 3 valores consecutivos? Se eu multiplicar 2 valores, 2 números, o seu antecessor e o seu sucessor, e eu multiplicar esses valores aqui, certo? Aqui é um produto notável, não é isso? Aí eu vou multiplicar aqui, vou fazer essa distributiva aqui, A vezes A, depois A vezes 1, depois esse menos 1 vou A multiplicar menos por B, ó. A, depois menos 1 vezes 1. Multiplicando isso daqui, dá esses valores aqui, certo? Lembrando, eu estou multiplicando A menos 1, esse A menos 1 é o meu antecessor ao A, certo? E esse A mais 1 é o meu sucessor ao A. Eu estou multiplicando 2 valores que são o seu antecessor e o sucessor de um valor. Aqui eu vou eliminar esse A com esse A, vai sobrar A ao quadrado menos 1. Então, obtive que a multiplicação de um número antecessor com seu sucessor vai dar A ao quadrado menos 1. Esse menos 1, nós podemos inverter esse valor aqui, colocar antes da igualdade, no caso vai ficar positivo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um número natural elevado ao quadrado, ele sempre vai ser igual à multiplicação do seu antecessor pelo seu sucessor mais 1. Isso aqui sempre vai acontecer quando for números naturais, certo? Alguns exemplos. Você pode fazer qualquer exemplo com qualquer valor, Assim, qualquer professor. número natural. Por Ei, exemplo, se eu colocar... Pode falar. tipo, eu tenho 6. Eu tenho o número 6. Eu elevo ele ao quadrado, dá 36. Mas eu vou pegar o antecessor, que é o 5, e o sucessor 7. 7 vezes 5, ou 5 vezes 7, dá 35. Ou seja, o 6 é maior, né? Excede em 1, né? Que é Isso. 35, 35 ainda falta 1, né? Para 36. Isso Interessante. acontece com qualquer valor, com qualquer número natural. Olha aqui, eu tenho 2. 2 ao quadrado é 4. Se eu pegar o seu antecessor, que é 1, vezes 3, é 3. Se eu somar com 1, vai dar o mesmo valor, que é 4. Se eu pegar o 5 agora, 5 ao quadrado é 25. Se eu pegar o seu antecessor, que é 4, vezes 6, que é o seu sucessor, e somar com 1, vai dar o próprio 25. Se eu pegar o 10, 10 ao quadrado vai dar 100. Quem é o seu antecessor? O 9. O seu sucessor é 11. 9 vezes 11, 99. 99 mais 1, 100. Certo? Então, isso aí vai ser verdade para qualquer valor, qualquer número natural. Volto na nossa questão. Como a gente aqui tem o 4, então a gente já sabe que multiplicando esse valor aqui por 4, esse valor aqui, depois do sinal de menos, vai ser sempre maior que esse 2006 ao quadrado, então esse delta vai ser negativo, certo? Menor que zero. Mas se a gente não tivesse esse 4 aqui, esse valor aqui ia ser o quê? Positivo ou negativo? Ia ser positivo, ia ser 1, né? Ia ser 1. Nossa, interessante, né? Quando você para pra pensar. Tá aí, ó. Isso aí eu não sabia. Aprendi hoje. Legal. Pronto, como a gente encontrou o delta menor que zero, essa equação aqui do segundo grau vai ter quantas raízes? Vai ser raiz. Não vai ter nenhuma raízes reais, mas vai ter complexas, né? Isso, Reais, essa equação aqui não tem raízes reais. Mas vocês lembram que a gente encontrou uma raizinha? No caso foi o zero, x o igual a zero. zero. X igual a zero. Então, no caso aqui, a gente tem uma única raiz. Então, qual é a alternativa certa? Letra D de dado. Tem apenas uma raiz real. Isso aqui, letra D. Beleza, tranquilo? Ou seja, essa equação cúbica aí, né? Ela tem três raízes, né? Uma é real e duas é complexas, né? Diz que raízes complexas faz sentido porque uma vai ser o conjugado da outra, né? Sempre quando uma equação tem uma raiz complexa, assim, nunca uma equação vai ter uma única raiz complexa, sabe? Ele sempre vai Sim, ter o seu sim. conjugado. Por exemplo, se Eu uma já equação ouvi de segundo dizer. grau, se você viu que tem uma raiz complexa, a outra raiz vai ser complexa também. Não existe uma equação do segundo grau em que uma raiz é
real e a outra é complexa. Não existe. Sempre quando tem raiz complexa, ela tem no mínimo 2. Certo? Outra questão aqui que envolve geometria. Essa daí, Na figura 4, essa figura 4 é esse quadrilátero aqui, certo? É um triângulo equilátero. No caso aqui, o ABC é um triângulo equilátero. ABC é um triângulo equilátero. Como vocês podem ver, todos os seus lados medem 3. E o triângulo retângulo, BCD, B, cadê o B? B aqui, C e D, é um triângulo retângulo. Aqui ele está formando aqui, o triângulo retângulo aqui, o nosso ângulo reto, ângulo de 90 graus. é o triângulo pitagórico, né? 3, 4, Isso. 5. Um dos seus lados, seus catetos valem 3 e o outro é 4 e a sua hipotenusa é 5. Aí a pergunta, calcule a distância entre os pontos A e D. Ele quer essa Lei dos distância aqui, ó, cossenos. de A até D. Ele quer essa linha pontilhadazinha aqui, ele quer a distância de A até D. Dá para aplicar a lei dos cossenos, não? Lei dos cossenos. Sim. Aplique a lei de cosseno para encontrar A e D. Me ajuda aí. No Eu caso, tenho que saber. quando você for fazer a prova, você tem que utilizar um método aí que você conhece. Porque eu fosse, pela primeira vez, pelo que eu tô vendo aqui, é aplicar a lei dos cossenos, que vai sair direto. Já tem que saber o ângulo que tá formando aí, né? Qual é o ângulo que ele que forma, né? Oposto ao lado que ele quer. Eu só tem que saber isso aí. Porque Qual os ângulo lá, você está dizendo? né? Qual ângulo que está faltando? Esse ângulo aí, ó. Que tá perto de 90 graus, né? Que tem. Porque tem Sim, um triângulo. esse pedacinho aqui? Não, eu sei que é 60. Isso aí eu sei que é 60 por causa que é triângulo equilátero. Aí com com 90 forma 120 graus. Ok. Né? Isso, aí vai lá, aí e o resto. Aqui você achou que é 120, né? Esse ângulo aqui é 120. É, o total é. Aí você aplicaria lei dos cossenos. E agora? Pode E continuar. agora? E agora Aplica lei dos cossenos? Como é que aplica a lei dos cossenos? é. A lei do cosseno diz que, né, o lado oposto que eu quero, né, ao quadrado é igual No caso AD, né? o AD ao quadrado. AD ao quadrado. O quê? É igual a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, que é um lado do triângulo, não é isso? Uhum, A é gente um tá lado pegando aqui, Silas está pegando esse triângulo aqui, ó, A, D, B. B, ADB. ADB, ele está utilizando a lei dos cossenos. Ele pegou AD ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado, que é um dos lados. E Nós agora, estamos Silas? aí 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né, tipo um Pitágoras aí. Só que aí tem mais um menos duas vezes 4 e vezes 3 vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois lados, que é 120, vezes o cosseno de Cosseno, não é 120. isso? Do lado oposto ao cosseno de 120 graus, que no caso é menos meio, né? Que é menos o cosseno de 60 graus. Enfim. 3 cosseno de 120. Isso aqui é a lei dos cossenos, não é isso? A famosa lei dos cossenos. Ele diz que o seu lado aqui ao quadrado é igual a... Lembrando que aqui, se eu pegar só isso daqui, não é isso? Isso aqui lembra o quê? O nosso triângulo retângulo. Mas aqui não é um triângulo retângulo. Se eu pegar só desse AD ao quadrado até o 3 ao quadrado, é como se a gente utilizasse o teorema de Pitágoras. Mas só que esse ângulo aqui 90 tem essa... Não é ângulo 90, no caso é ângulo de 120. Então nós podemos utilizar a lei dos cossenos.
nós devemos incrementar esse menos 2 vezes 4, 3. Esse 2 aqui é da fórmula. Esse 4 aqui vai ser um lado do triângulo, que no caso é 4. Esse 3 aqui vai ser o outro lado do triângulo, no caso é 3. Eu acho que Multiplicado eu por vi. cosseno do ângulo oposto a esse valor aqui que nós elevamos ao quadrado. Quem é o ângulo que está oposto a esse AD ao quadrado? No caso, Ei, 120. professor. Cosseno de 120. Pode falar. Eu acho que eu errei aqui, porque, tipo assim, o ângulo aí não é 60, né? Aí 60 mais 90 é 150, né? Eu botei 120. 150. 90 mais 60. 150. Então aqui nós vamos apagar. Eu botei 120. Sei lá, é porque eu pensava que na minha. Eu sabia que era 60, mas na minha cabeça eu tava somando 30. 150 agora. Pronto. Olha, você está fazendo a prova, Silas. Já É o perdeu quê? tempo já. Você já perdeu tempo. Se fosse na prova, não é isso? Mas aí não tem culpa, né? Não, eu tô dizendo, se você já perdeu um pouco de tempo, mas você viu que errou, não é isso? Então, vamos lá. E agora? E agora desenvolve aí. Vai. AD ao quadrado. Cadê o quadrado? Não sei porquê, mas. 4 ao quadrado. 16. 9. Que é 3 ao quadrado. S2 mantém. Deixa esse 2 aí, mantém. Deixa o Não 2. deixa o 2. Multiplica 4 vezes 3, que dá 12. Agora o cosseno de 150 é igual ao menos cosseno de 30. Que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então é menos raiz de 3 sobre 2. No caso aqui, se você utilizou os ângulos notáveis, não é isso? No caso, 150. Esse aqui, Aí Silas, é menos ou mais? menos é menos. Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. Aí é por isso que eu mandei tu manter aquele 2, porque agora tu pode cortar o 2 que tá lá em cima, colocar um sinal de mais lá e cortar o 2 com o 2 de baixo, que tem aí do raiz de 3. Isso aqui, né? 2 com 2. E aí aí apaga esse menos e bota um mais aí. Coloca Certo, eu mais. vou só botar aqui AD, não é isso? Posso fazer isso aqui? Eu posso somar isso aqui já? Pode, 25 Mais. mais 12. Pronto? 12 raiz de 3 vezes raiz de 3. Espera aí. Ó, o Reina aí, ó. Queria que eu só. E agora? Espera aí. Agora vou pensar. Agora, extrai a raiz quadrada. Pronto, no caso aqui AD está elevado ao quadrado, né? Isso aí, só encontrar a raiz quadrada agora. Dá 25 mais 12 raiz de 3. É a letra A? É a letra A ou não? Rapaz, você tá o mesmo resultado da letra A. Você eu marcaria a letra A. Então pronto, se aqui é o mesmo resultado da letra A, então você marcaria a letra A. Pronto, Porque, nós, mas não é só porque achou o resultado que é o certo. Às vezes eles colocam pegadinha, não sei. não, a única coisa que você errou no começo foi botar o ângulo, né? Escritor 120, mas você observou que estava errado o ângulo, aí você já trocou. O jeito que você respondeu aqui está totalmente certo. Pronto, já encontrou o valor aqui. A distância de A a D é raiz quadrada de 25 mais 12 raiz de 3. Pronto, a resposta é a letra A. Nossa, acertei. Eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso porque nessa soma desse ângulo aí, porque eu tô somando esses dois ângulos, né? 60 mais 90. Só que esse ângulo aí que eu tô somando, ele não. E esse ângulo que tem desse triângulo, eu me confundi porque acho que não estaria no coisa, não estaria no plano, entendeu? Não, tá assim, esse triângulo aqui é equilátero, não é isso? A gente sabe que esse triângulo aqui é equilátero. Então, todo triângulo equilátero, os seus ângulos vai ser 60, não é isso? Todos os seus ângulos são iguais. Esse ângulo aqui vai ser 60, esse daqui vai ser 60, esse aqui também vai ser 60. Esse triângulo é equilátero, que na questão já diz que é equilátero, os três valores são, os seus três lados medem 3, são iguais, então os seus três ângulos também são iguais. Então, em todo triângulo,
A soma dos seus ângulos internos é 180. Então, se eu tenho 3 ângulos iguais, só dividir 180 por 3 dá 60. Então, os 3 ângulos aqui vai ser 60. Se ele diz que esse outro triângulo aqui é 90, então é só somar 60 com 90, 150. Aí Silas utilizou Tinha outra maneira de a lei resolver dos essa cossenos. questão? Hein, Não é, Silas? tinha outra maneira de resolver essa questão? Ou é só sair pelo cosseno? Não, tinha outro jeito. Se você não soubesse a lei dos cossenos, por exemplo, eu peguei esse triângulo aí, certo? O que é que eu fiz? Até na Albemet disse que um método de responder é esse daqui, certo? Pegou esse triângulo aqui, certo? Aqui é um triângulo, vai se formar um triângulo retângulo. Por quê? Porque eu peguei esse ponto A e peguei a altura dele. Nós sabemos que a altura de qualquer triângulo, quando você toca a base, esse ângulo aqui vai ser 190 graus. É Certo? a altura desse triângulo ABD, ela sempre é externa, né? O triângulo. Como é? Não entendi. Tipo, a altura relativa ao lado BD desse triângulo, ela é externa, né? Não estou entendendo. Essa altura aí desse triângulo aí, que ele tá assim, né? Ele parece um Esse, triângulo isósceles, né? qual triângulo isósceles? Não, eu tô dizendo que ele tem a forma de um triângulo isósceles, esse ABD. ABD, no caso esse aqui, né? Sim. Não, o isósceles não. No caso ABD, aqui não é 3, aqui não é 4. A gente precisa achar o valor de AD, né? A gente viu que não era isósceles. Uhum. No caso aqui, o que eu utilizei, encontrei esse triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo foi o que criei. Peguei a altura desse vértice aqui. Sabendo esse triângulo retângulo, então nós podemos fazer o quê? Utilizar Pitágoras. E nós queremos encontrar AD. Se eu quero AD, eu já tenho BD. Para encontrar o valor desse triângulo aqui, utilizar Pitágoras, eu preciso desse valor aqui, de AE, não é isso? E de E até D. Sabendo ED e também AE, eu posso utilizar tirando Pitágoras para encontrar AD. Certo? Agora, do triângulo AEB, desse triângulozinho aqui. AEB. Esse triângulo aqui é retângulo, não é isso? Como disse a vocês, eu utilizei a altura, né? Então, aqui é um triângulo, aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui nós já podemos utilizar cosseno. Seno de 30, né? Cosseno de 30 ou seno de 30. Por que aqui é 30, Silas? Por que eu utilizei cosseno de 30? Porque tu prolongou o lado, né? Então, se prolongou o lado, aqui do lado, ó, no vértice B, tinha um ângulo de 90 graus, né? No triângulo pitagórico. Do outro lado, se tu prolongou o lado, né? Com a reta, o outro lado tem que ser também 90, né? Para dar 180, o ângulo raso. Mas eu já tinha 60 do triângulo equilátero. Então é 30, falta 30. Aqui, como a gente já sabia, esse ângulo aqui é de 60, porque esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, então aqui é 60 com 90. 60 com 90 vai dar 150, não é isso? E esse ângulo aqui, todo aqui, que a gente criou aqui, é um ângulo raso. No caso, o ângulo raso vai ser 180. Se eu já tenho 150 e todo o meu ângulo é 180, a diferença deles dois vai ser 30. Então, esse pedacinho aqui vai ser 30 graus. Sabendo disso, nós temos um triângulo retângulo. E nós já temos um dos seus ângulos, um ângulo do triângulo. Nós sabemos esse 90. Nós acabamos de descobrir esse 30 aqui, o valor desse ângulo aqui. 30. Se eu tenho um triângulo retângulo e tenho esse ângulo aqui 30, eu posso utilizar o cosseno. E o 30 é um dos ângulos notáveis, não é isso? Voltando no caso do triângulo retângulo, sabendo que a hipotenusa então, temos dois catetos, nós podemos criar, no caso aqui, o teorema de Pitágoras diz que o quê? Que a nossa hipotenusa aqui é 20
E temos nossos catetos, 12 e 16. Isso aqui é um exemplo de um triângulo qualquer, certo? Se eu quero encontrar, vamos dizer assim, o seno desse ângulo aqui, certo? O seno de alfa. Todo seno, para nós encontrarmos o seno desse ângulo, nós utilizamos o cateto oposto Ao a ângulo alfa. No dividido caso pela aqui, hipotenusa. muita gente se engancha porque tem dois catetos. Aí o seno utiliza o cateto oposto. Aí muita gente se pergunta, quem vai ser o oposto se eu tenho dois catetos? Observem que o seno, em relação ao ângulo, nesse caso aqui é o seno de alfa. Quem é alfa? Alfa é esse daqui, certo? Se esse aqui é o nosso ângulo. Esse 20 é a nossa hipotenusa. E o 16 e o 12 são os catetos. Mas quem é o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto a alfa vai ser 12. Esse 16, em relação a alfa, vai É ser adjacente. adjacente. Lembrando, vocês podem trazer até a mente, adjacente vem vamos dizer, de vizinho ao lado. Então, Ao lado, né? Ao lado. o nome adjacente, se for um pouco difícil de lembrar, vocês podem trazer à mente o nome ao lado, vizinho, certo? Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa vai ser o 16. É porque assim, ó, muitos se confundem porque eles não sabem ainda nem quem é a hipotenusa. Porque, ó, no vértice A tem um ângulo de 90 graus ali, ó. Então, tem que colocar isso na primeira cor que você tem que olhar para o triângulo e olhar para a hipotenusa dele. Porque a hipotenusa ela é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E ela não muda em relação a alfa ou a beta, né? Ela nunca muda, porque ela sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Aí, se eu já tenho um lado que é a hipotenusa, os dois outros lados que sobram é catetos. Né? Isso. Aí, em relação a qual ângulo, ela vai ser adjacente ou vai ser oposto. Pronto, aí, como você está dizendo, se eu tenho um ângulo 90 graus aqui no meu triângulo, o lado que está oposto ao ângulo 90 graus vai ser sempre a hipotenusa, no caso 20 aqui. Agora, se eu pegar aqui esse outro ângulo aqui, no caso aqui vamos chamar ele de beta, a hipotenusa sempre vai ser 20, não é isso? O triângulo sempre vai ser 20. Eu perguntar a vocês, em relação ao ângulo beta, que é o cateto oposto. O cateto oposto agora vai ser o contrário do ângulo relacionado a alfa, né? No caso agora, se eu pegar o ângulo beta, o cateto oposto vai ser o 16. E o ângulo adjacente, o ângulo que está e o cateto adjacente, o cateto que está vizinho ao nosso ângulo beta, vai ser o 12. Ok? Voltando aqui o seno de alfa, para nós encontrarmos o valor de seno, é a medida do cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui vai ser 12 sobre 20. Para nós continha aí, nós encontramos 0,6. E para nós encontrarmos o cosseno é um pouco diferente do seno, porque a diferença é que ele vai pegar agora o cateto adjacente a alfa. O cateto adjacente a alfa vai ser 16. E sempre vai dividir pela hipotenusa. Então, vai ser 16 dividido por 20. Certo? Sabendo quem é cosseno e seno. Não vou nem falar de tangente, porque nessa questão não vai pedir tangente. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Eu trouxe também aqui alguns valores de cosseno e seno para os nossos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis que é mais utilizado nas questões é o 30, o 45 e o 60. Esses valorzinhos aqui. Tem que decorar, né? Esses aí. Tem que saber quiserem, de cabeça. Se vocês decorarem, fica até melhor, quando vocês forem resolver qualquer questão que envolva o seno de 30, 45 e 60. É tanto que o cosseno de 150, eu consegui calcular na minha mente aqui, saber já o cosseno de 30, entendeu? Porque o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30, né? Eu sei, aí, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que como é menos, então é menos raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 150. Aí você utilizou a questão do arco notável, não é isso? A circunferência trigonométrica, no caso. Eu sei que o seno, né, o cosseno, né, no segundo quadrante é negativo, né? Isso, e eu sei que, tipo assim, para 180, né,
falta 30, então eu sei que é o cosseno de 30 que ele quer. Isso, muito bem. Ele disse que o cosseno, eu acho que é cosseno, vamos ver, eu acho que é o cosseno de 0,80 menos alfa. É assim, ó, o cosseno de x é igual a menos o cosseno de 180 menos x. Entendeu? Isso, no caso aqui, o cosseno, os ângulos complementares, não é isso que você está utilizando? Eu utilizei Complementares, no caso. essa fórmula vem da circunferência, né? Isso. É tanto que o seno de x é igual o seno de 180 menos x. E o cosseno de x é igual a menos o cosseno de 180 menos x. Isso é um assunto já um pouquinho mais avançado. Por exemplo, você utilizou 150. Se as pessoas não soubessem dessa relação de cosseno de 50, é a mesma coisa de cosseno de menos 30, perdão, cosseno de 150, é a mesma coisa de menos cosseno de 30, não daria para responder. Não Então, daria. Mas a questão. Não, eu fiz por lei dos cossenos, porque pra mim esse jeito que eu respondi tá mais fácil. Sai mais direto. sai mais direto. Assim, você utilizou de coisas que você já sabia, né? Lei dos cossenos, no Sim, caso de pois cosseno de 150 igual a menos Pois cosseno de é. 30. Mas se vocês soubessem só dessas relações aqui, você teria mais trabalho, mas também Conseguiriam. você conseguiria, né? Bom, sabendo desses valores aqui, agora eu tenho cosseno de 30. Quem é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Eu vou pegar cosseno de 30, que no caso aqui, esse daqui, né? 30 está aqui. Então, eu vou pegar o meu cateto adjacente a esse 30 aqui, que é meu cateto adjacente, é B. Que é minha hipotenusa é 3. No caso, AB. Eu só substituir cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É B é quem eu quero encontrar. E AB é 3. Fazendo essas relaçõezinhas aqui, nós encontramos que B é 3 raiz de 3 sobre 2. Agora nós queremos encontrar quem? AE. Para saber quem é AE, nós podemos observar que esse ângulo aqui vai ser quanto? Se aqui é 90 e 90 aqui é graus. 30, se aqui é 90, aqui é 30, É para 60. chegar a 180. Falta quanto? 90 mais 30, 120. 120 para chegar a 180, falta 60. Então aqui 60 é graus. 60 graus. Sabendo esse ângulo aqui, e nós quisermos encontrar AE, nós vamos utilizar quem? Cosseno ou seno? Nós vamos utilizar o cosseno de 60. Cosseno de 60. No caso aqui, eu poderia utilizar também esse 30 aqui, Seno de 30, pois é. É melhor utilizar o seno de 30, é melhor. porque não utiliza esse raiz, não é isso? Verdade, verdade. Não, Vamos lá, seno de 30. seno de 30, 1 sobre 2. 1 sobre Zero. 2, no caso aqui vai ser EA, porque EA vai ser o cateto oposto a 30, certo? Cateto oposto a 30 é EA, dividido pela hipotenusa, que é AB. Seno de 30 é 1 meio, é igual a EA, e nós queremos encontrar, e a hipotenusa vai ser 3. Fazemos os cálculos aqui, EA vai ser 3 sobre 2. Sabendo desses valores, agora nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Eu Nesse tenho triângulo. EA e tenho esse 3 raiz de 3 sobre 2. Então, agora nós já podemos encontrar A até B. AD. Pois é, porque nós formamos um triângulo, né? Retângulo, onde a hipotenusa é o AD que nós queremos, né? Aí é só aplicar o Pitágoras, né? Desse triângulo aqui, que está em laranja, é um triângulozinho retângulo. O ângulo aqui 90 graus, não é isso? A medida, o segmento que está oposto ao ângulo 90 graus é a nossa hipotenusa. Essa hipotenusa é quem a gente quer encontrar, D, né? O cateto, um dos catetos é 3 sobre 2. O outro cateto vai ser raiz de 3 raiz de 3 sobre 2 mais 4. Aqui, ó, AD ao quadrado, é quem a gente quer encontrar, é igual a um dos catetos ao quadrado. AE ao quadrado. Quem é AE ao quadrado? É 3 sobre 2 ao quadrado. Quem é ED? ED é tudo isso daqui.
fazendo essas continhas aqui, nós temos um produto notável, não é isso? Aqui, esse valor aqui, 3 sobre 2 elevado ao quadrado, vai dar 9 sobre 4, mais todos esses valores aqui vai ser o nosso produto notável. Aqui eu já fiz todas as continhas, mas se vocês quiserem fazer as contas em casa para ver se bate com esse valor aqui já chegou àquele valor que você encontrou, não foi, Cida? Lembra? 25 mais 12 raiz de 3. Sim. Um pouquinho vamos dizer, mais extenso, não é isso? Aí aqui, AD ao quadrado. Só faz a raiz quadrada aqui, não é isso? Aí Só vocês me tira a raiz perguntam, quadrada e pronto. Aí vocês me perguntam, professor, quando eu tiro a raiz quadrada, muitas vezes eu coloco mais ou menos. Por que aqui a gente não utilizou isso? Lembra que quando tem um número elevado ao quadrado e nós queremos, utilizamos a raiz quadrada, nesse por outro lado, nós temos que colocar o mais ou menos. Por que a gente não colocou mais ou menos aqui? Porque é uma medida geométrica. E uma medida geométrica, o valor dela é sempre positivo. A gente Isso aí. desconsidera o caso negativo, né? Aqui nós estamos trabalhando com medidas, né, isso? Com segmentos, então a gente não tem para quem trabalhar com valores negativos. Não existe valores negativos no caso de distância, vamos dizer assim. Se eu quero a distância de AD, quem vai dizer eu quero uma distância negativa? Não existe distância negativa. Então a gente vai só utilizar o nosso número positivo aqui. No caso aqui vai ser a letra A. Raiz de 25 mais 12 raiz de 3. A distância de A até D. Essa questão aí, ela é fácil se você souber um pouquinho de trigonometria, né? Isso, você soube da questão da lei dos cossenos e aplicou aquele... Esqueci o nomezinho que dá quando você tem... Redução ao primeiro quadrante. Você reduz o primeiro quadrante, mas tem cosseno do ângulo... Complementar, Complementar, eu esqueci o nome, mas quando você tem o cosseno quando está no segundo quadrante, a mesma coisa do cosseno do primeiro quadrante, só com o sinal invertido. Simetria, homem. São simétricos? Não, eles não são simétricos. Não, né? porque é negativo, né? Eles são simétricos se fosse seno. Seno aí é simétrico. Mas é cosseno. Bom, isso aí Silas utilizou para responder essa questão, mas sabendo simplesmente um pouquinho de trigonometria, né? Isso, usando os notáveis e termo de Pitágoras, nós conseguimos resolver. Foi um pouquinho mais longo, mas conseguimos resolver. Por essa resolução aí tua, né? O cara já tem que pensar que já tem que traçar a altura, né? Já tem que formar um triângulo retângulo fora do desenho, né? Aí já tem que ter uma visãozinha além do alcance. É por isso que eu gosto mais da minha. Acho que é mais trabalhosa, assim. Não, a sua foi menos trabalhosa, né? Você, vamos dizer assim, você só utilizou um pouco mais de conhecimentos. Mas foi menos trabalhosa. Uma resolução mais sofisticada, né? Porque quer um conhecimento mais profundo da trigonometria, né? Deixou de ser menos trabalhosa, né? Compensou, né? O lado compensou. Agora, quando você tem um pouco de conhecimento, você vai ter que trabalhar mais, né? Certeza. Bom, nós sabemos a resposta daqui. Vamos para outra questão agora que envolve probabilidade. Nossa última questão aqui. Nós estudamos isso aqui na última aula, que foi com o professor Douglas, não é isso? E só tem você na sala, se responder, então você que vai me ajudar a responder essa questão. Diz o seguinte: tem uma neta em 2 caixas. Uma com 7 bolas distintas, numeradas de 1 a 7. E outra com 8 bolas distintas, numeradas com todos os números primos menores que 20. Vocês conhecem os números primos, né? Sim. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Os números primos são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. E que a sua divisão dá um número natural, não é isso? No caso, como vocês disse, é o 2, 3, 5, 7. Pronto. Como ele já disse aí, que uma das caixas tem 7 bolas, né, de 1 a 7, e a outra caixa vai ter 8 bolas, que são os números primos menores que 20. Certo? Ele tem 2 caixas, com essas bolas dentro dessas caixas. Ele diz o seguinte também: ele sorteia uma bola de cada caixa. Qual é a probabilidade de que o produto dos números das bolas sorteadas seja
par. Aí ele vai tirar uma bola de cada caixa. Depois de tirar essas bolas, ele vai multiplicar esses números. Ele quer que quando esses números saiam, ele multiplica esses valores, seja um número par. E aí? E aí, Silas? Não é meu forte. Probabilidade. Um pouco de probabilidade. Só relembrando o que é uma probabilidade. Nós temos o nosso espaço amostral, certo? O espaço amostral é todo o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. E temos o nosso evento. Nosso evento é o subconjunto do espaço amostral. Esse evento aqui tem que ser menor ou igual do que o espaço amostral. Como o espaço amostral é todos os resultados possíveis, então o nosso evento, o resultado que a gente deseja observar, tem que ser menor ou igual ao nosso espaço amostral. Esse evento tem que estar dentro do espaço amostral. Por exemplo, se eu jogar um dado, eu perguntar a vocês, quando eu jogar um dado, qual é a face que vai estar do lado de cima. A probabilidade de um número, vamos dizer assim, de um número par esteja com a face voltada para cima. Se eu jogar o dado, esse dado é equiprovável, certo? Todas as suas faces são iguais. Então, quando eu jogar um dado, todas as possibilidades possíveis, no caso o espaço amostral vai ter seis eventos, né? Isso pode ocorrer de 1 a 6, então o número máximo vai ser 6 eventos. Então, se eu perguntar a vocês, como eu falei, qual a probabilidade de um número par saia pelo valor, saia o número par esteja na face de cima, os números pares que tem de 1 a 6 é 2, 4 e 6. Então, nós temos 3 valores. Então, vai ser 3 sobre 6, no caso, metade, 1 sobre 2, 50%. Esse evento sempre vai ser menor ou igual ao espaço amostral. Tem que estar dentro do espaço amostral. Certo? Então, para a gente encontrar a nossa probabilidade, nós pegamos o nosso número de elementos de ômega, certo? Que é O muitos espaço livros amostral. utilizam aqui essa letrazinha aqui, letra grega, que vai representar o nosso espaço amostral, o ômega, certo? Aí nós vamos pegar esse valor e vai ser o nosso dividendo, que vai ficar, e vamos pegar o nosso evento, o número de elementos de A, no caso aqui esse A vai ser o nosso evento, certo? E dividir pelo número de elementos do espaço Do amostral. espaço amostral, né? Deu para entender? Eu enrolei demais, não expliquei nada. Deu para entender? Deu? Probabilidade. É o número de elementos de A, onde esse A vai ser o nosso evento, o evento vai ser todo o resultado que a gente deseja observar, dividido pelo número de elementos de ômega, que o nosso ômega vai ser o nosso espaço amostral, onde o espaço amostral vai ser todos os resultados possíveis do experimento. E voltando lá para a nossa questão. Ele diz que ele tem duas caixas, certo? Uma caixa numerada de 1 a 7. Aqui nós temos 9 bolinhas, não é isso? Tá aí as caixas, né? A primeira caixa está numerada de 1 a 7, a outra caixa está numerada com os números primos menores que 20. Aqui está todos os números primos menores que Primos, né? 20. No caso aqui tem quantos números primos menores que 20? 3, 6, 7 e 8. Então, se eu perguntar na primeira caixa, qual é o espaço amostral da primeira caixa? Só olhar a primeira caixa, o espaço amostral. 7. 7. Então, são todos os resultados possíveis. O espaço amostral da segunda caixa? 8, né? 8. Aí, qual é a questão que ele pergunta, Silas? Você lembra? Quê? A questão, a pergunta que ele faz. Ele quer saber a probabilidade de sair duas bolas da caixa, né? E de um número ser. Ele multiplicar esse número e dar pá, né? Isso, ele vai tirar uma bola da primeira caixa e uma bola da segunda caixa. Qual a probabilidade desses números, quando esses números saírem, a multiplicação deles seja par? Eu digo assim, porque se eu pego um número ímpar e multiplico pelo número ímpar, o resultado sempre vai ser ímpar, né? No caso aqui, eu trouxe até umas observações, Silas. Quando eu pego um número par, certo? E multiplico por um número par, Vai o sempre resultado par. sempre vai ser par, certo? Se eu pego um número par e multiplico pelo número ímpar, o É resultado vai par. ser par.
E se eu tenho um número ímpar e multiplicar o número par, é uma coisa aqui. Se é uma Só comutou, multiplicação, né? né? Só troquei aqui, né? Sempre vai dar igual a par. Ah, A única chance que vai ser ímpar é quando os dois números serem ímpar. ímpar. Quando eu multiplicar dois números ímpares, o resultado vai ser ímpar também. E aí, como é que eu faço? Respondo essa questão. Tem um modo, vamos dizer assim, mais extenso, Silas, e tem um modo mais enxuto para responder essa questão. Como é que é? Então, assim, eu posso responder 2 meios essa questão. Responde aí Que é pelos dois aí pra ver se a gente entende alguma porra. Okay. Probabilidade eu não estudei isso ainda não, mano. Eu sei um pouquinho, mas... Isso aí. Bom, Isso daí quem eu vai vou, ensinar é tu, né? No próximo eu, semestre. eu vou nesse próximo semestre vamos estudar probabilidade. No caso aqui, eu vou começar pelo caminho mais longo, porque como a gente quer os números que, quando multiplicados, seja par, Jordana disse 28, 28 o que, Jordana? A resposta final, 28. A probabilidade é 28. É isso que você quis dizer? Sim, mas eu tentei, eu não tenho certeza. Deixa eu voltar aqui nas alternativas. Lembrando, Jordana, que a nossa probabilidade muitas vezes é tratada assim, né? É Uma frações. fração, entendeu? E muitas vezes ele dá até em porcentagem. Esses valores aqui a gente pode tratar em porcentagem. Quando você vê probabilidade, muitas vezes vai vir assim a resposta. Ou em questão de porcentagem. Por exemplo, É, você disse 28. Então, no caso, ia ser 28%, entendeu? Esse 28 aí pode ser escrito em fração? Pode. pode. No caso, ia ser Divide, 28 sobre 100. Ia que vai ser ser. 28%, entendeu? Tipo assim, aí divide por 2, dá 14, divide por 2, 14 sobre 50, 7 sobre 25. A fração que representaria 28% é 7 sobre 25. Era para estar aí Voltando nas aqui. alternativas, né? Isso, no caso aqui, eu vou pegar, como a gente quer a probabilidade de sair um número par, então eu vou pegar essas três questões, pegando mais, pronto, essas três aqui de cima, certo? Como a gente quer par, não é isso? Então, a única que nos interessa é essas três possibilidades, certo? Essas três aqui de cima. Essa última aqui não vai, vamos dizer assim, não vou querer agora, porque eu vou utilizar um método um pouco mais extenso, entendeu? Então, eu vou utilizar só as possibilidades que, quando eu multiplicar os valores, vai dar par. Certo? Mas eu vou voltar para a possibilidade da multiplicação de dois números ímpares, que dá igual a ímpar. Então, é um caminho mais curto. Certo? A primeira possibilidade, certo? Eu tirei um número da minha caixa, certo? Eu vou tirar um número da primeira caixa, e esse valor é par. Eu tirei outro valor da minha segunda caixa, então esse valor também é par. Então, a probabilidade de sair esse valor é quanto? Eu estou falando da primeira caixa, certo? Aqui, a Eu probabilidade da tenho primeira três, caixa. eu tenho três número par, né? Que é o 2, 4 e 6. E eu tenho e o meu espaço amostral é 7, então é 3 sobre 7, né? Ah, No caso aqui, da primeira caixa, certo? A minha primeira caixa foi o número par. Quantos números par tem na primeira caixa? Tem o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3. Então, o meu evento é 3. E meu espaço amostral é 7. Porque tem quantos números no total? 7 números, certo? Então, a probabilidade de sair par na primeira caixa vai ser 3 sétimos. E na segunda caixa, que é um número par também, nosso espaço amostral é 8. Por que espaço amostral é 8? Que é a quantidade total que tem na caixa. 8 valores. No caso aqui, como eu quero um número par, o único número par que tem nessa caixa é o número 2. Correto? Então, vai ser 1 sobre 8. A probabilidade de sair na segunda caixa um número par vai ser 1 sobre 8. Tudo bem até agora? aí Deu soma para é, acompanhar? professor. Aqui nós vamos utilizar o princípio da multiplicação, que é um dos princípios primordiais da análise combinatória, certo? Nós vamos multiplicar esses dois valores. Como um valor depende do outro, Silas, vamos dizer assim, quando eu pego o número da primeira caixa e dependendo desse valor, também eu vou pegar um outro valor da segunda caixa, então esses dois valores se dependem entre si, então eu tenho que multiplicar esses dois valores, no caso 3 sétimos e 1 oitavo. Tipo uns É um princípio eventos, que chama eventos, princípio fundamental da contagem, sabe?
Esse princípio é fundamental para vocês estudarem análise, certo? Análise combinatória. Porque para eu saber a probabilidade dos dois, Silas, eu não posso pegar uma probabilidade e somar com a outra. Não, porque uma interfere na outra. Para eu pegar um número par aqui, se eu quero que o resultado seja par no resultado, né, isso mas vai depender de quem? Do valor que vai sair na segunda caixa. Então, se um depende do outro, então eu vou multiplicar. Certo? Se eu quisesse só saber o número da primeira caixa, se fosse par ou não, então eu utilizaria só ela. Agora deu para entender, nesse caso aí, eu vou multiplicar esses dois valores pelo princípio fundamental da contagem, que nós vamos estudar até na análise combinatória. Vamos agora para o segundo evento. No caso aqui, o par e ímpar. Na primeira caixa, eu vou tirar o número par. Então, como a gente já fez na primeira questão aqui, deu 3 sétimos, não é isso? 3 sétimos. A gente pegou um número par na primeira caixa. Agora, na segunda caixa, sai um número ímpar. Qual a probabilidade de sair um número ímpar na segunda caixa? Nós temos o espaço amostral, que é 8, os 8 números que temos na segunda caixa. Nós temos o nosso evento, que é 7. Por que 7? Quantos números ímpares tem na caixa 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7 para 8. No caso aqui, de sair um número ímpar na segunda caixa. Certo? O terceiro evento, no caso, sobra só o ímpar e par. A probabilidade de sair ímpar na primeira caixa é quanto? 4 sétimos. Porque 7 a gente já sabe que é o espaço amostral. Tem 7 números na primeira caixa. Esse 4 vem de onde? Quantos números ímpares tem na nossa caixa? Na primeira caixa? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a probabilidade de sair um número ímpar na primeira caixa vai ser 4 sobre 7. E na segunda caixa, um número par. A gente já fez, não foi? Está aqui, esse valor aqui, segunda caixa, o valor par, dá 1/8. Esse 8 aqui é o espaço amostral. E o 1 é a quantidade de valores número par que tem na nossa caixa. No caso, só tem o número 2, que é par. Ok? Agora eu vou multiplicar, Silas. Como um depende do outro, para a gente encontrar o valor, não é isso? Até aqui, Silas, olha, fica até melhor de observar. Quando eu coloquei aqui nas observações, Silas e todos aí que estão assistindo. Quando eu quero um número par, a pergunta aqui é o número par, e quando multiplicar com o número par, deu um número par, então essas probabilidades aqui também vai ser multiplicação. Certo? Aqui também eu quero multiplicar, não é isso? Então as probabilidades eu também vou multiplicar os valores delas. Eu só organizei, certo? Vou multiplicar esse valor por esse. Quando eu multipliquei, deu 3 sobre 56, esse valor aqui. Como é multiplicação, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Só multiplicar esses dois aqui e você encontra... Dá para cortar esses... não tem um número par, vezes ímpar, né? Dá para cortar esses 7 com 7. Ficaria 3/8. Isso. Simplificava, né? Ficar direto. Pronto, aqui eu multipliquei esses dois valores também aqui, certo? Como o Silvio já até falou, poder simplificar. Aqui também eu multipliquei e deu esses 3 valores. Esse daqui, esse e esse daqui. E agora eu tenho esses 3 valores. E agora? O que eu faço? Eu tenho a probabilidade na primeira aqui de sair um número par com par. Essa primeira aqui é par com par. Depois eu tenho par com ímpar. E agora eu tenho ímpar com par. Eu chego a esses 3 valores. 3 sobre 56, 21 sobre 56 e 4 sobre 56. E aí, o que é que eu faço agora? Não sei. Aqui eu só vou somar. Por que eu Vai vou somar? somar? Por que eu vou somar? Como eu já tenho uma probabilidade, eu quero, no caso agora, eu quero a probabilidade no final de ser o número par. Esse valor aqui, esse primeiro aqui, que eu quero um valor par, ele depende desse outro valor aqui, esse primeiro valor. Depende desse valor aqui, passa aí um número par. Não, né? Não depende, porque aqui já é par. Eu sei que essa probabilidade é sair par. Essa daqui também é a probabilidade de sair par. Essa daqui também é a probabilidade de sair par. Então, eu tenho 3 probabilidades de sair par. Então, é simplesmente somar as probabilidades agora.
Ah, entendi. Aqui eu não vou depender uma da outra. Aqui eu já sei o resultado, eu já sei que vai ser par. Então, se eu tenho 3 probabilidades, simplesmente eu vou somar. Aí vocês podem Aí, observar aqui, nessa soma, professor, nessa soma tem a probabilidade de sair par direto. isso. Aí pronto, né? Entendi, entendi. Eu vou somar as probabilidades. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aqui eu tenho 3 frações. Eu tenho o mesmo denominador nas 3 frações. Eu vou repetir o denominador e simplesmente somar os numeradores. Numeradores. Somar 3 com 21 dá 24, 24 mais 4, 28. Pronto, esse valor aqui, o que é que eu posso fazer? Dá para simplificar por 28 em cima e baixo, que é 1/2. Pronto. E um caso também, Silas, que eu até percebi que não foi simplificado, como você ia fazer, né? Simplificar esse 7 com esse 7, certo? Aí aqui ia ficar dividido por 8. Teria que colocar de novo, né? Aí É quando a gente fosse verdade. somar aqui, ia dar um cálculo É, totalmente maior, sabe? eu, Então, eu teria que desfazer de novo. no caso aqui, o, é, o ímpar fez o quê? Deixou no mesmo denominador. Ficou até melhor, né? Quando você soma frações que têm o mesmo denominador, você simplesmente soma os numeradores. Eu poderia simplificar o 3 com 56. Não, aqui não poderia simplificar, aqui não é mútuo. O 21 com 56. Você poderia simplificar esse 7 com esse 7. Esse 4 com esse 8 também poderia simplificar. Mas ficou melhor quando o denominador foi 56. Pronto, aqui dá 1 meio, não é isso? Simplifiquei o 28 com 56, deu 1 meio. Então, a probabilidade de eu tirar um número de uma bola da primeira caixa e outra bola da segunda caixa, esses dois números multiplicados de par, vai ser 1 meio. Certo? A resposta é o quê? 1/2. 1 Letra B meio. de bola. Se no caso aqui fosse porcentagem, qual era a resposta? 50%, rapaz. 50%, 50%. porque é metade, não é isso? 50%? Sim. Um quarto ali, ó, na letra E. É 25%. 3/4 na letra A, 75%. Um terço. Um terço é 0,333, então é aproximadamente 34%. 2 terços é 0,666, né? Então é aproximadamente Pronto. 67%. No caso aqui Por eu aí. vou responder agora pelo método mais simples, depois eu vou dizer como é que Tu ia se... fazer assim, né? Tu ia calcular a probabilidade de um número ímpar vezes ímpar, que daria ímpar, né? Aí, aí o resto e as outras possibilidades, tudo é par, né? Então, como ia dar 50%, a gente ia entender que o resto é 50%, né? Que ia dar metade. E é um caso até interessante. A gente tem mais passos aqui, não é isso aí? Tem 3 casos de chegar a par e um único caso de chegar a ímpar. Mas quando viu a probabilidade, deu o quê? Deu 50%. Você pode observar, se a gente fosse observar só esse quadrado, só essa observação que eu coloquei, você pensaria, não, tem mais possibilidade de sair par, não é isso? Mas não, quando a gente calculou a probabilidade, deu o quê? Deu 50%. É uma Porque coisa existe mais, interessante, não é isso? porque compensou, né? Porque como existe mais, porém, mas existe mais números ímpares, né? Isso. Tem que ver isso daí também. Então, como eu, no outro passo, eu utilizo esses 3 valores aqui de cima, não é isso? Essas 3 possibilidades, eu vou utilizar só esse daqui de baixo agora. Multiplicação de 2 números ímpares que dê igual a ímpar. Vamos lá. Eu teria um valor da primeira caixa, que é ímpar. E da segunda caixa também é ímpar. Qual a probabilidade de na primeira caixa sair ímpar? Alguém sabe responder? Na primeira caixa. A primeira caixa tem os valores de 1 a 7. A probabilidade de sair um número ímpar. 4/7. 4/7. 4 sobre 7. Certo. E na segunda caixa de sair um ímpar? 7/8. 7 sobre 8. Esse 7 aqui da primeira caixa é o espaço amostral, não é isso? E esse 4 é o Sim. nosso evento. Qual é o nosso evento? É um número ímpar? Quantos números ímpares tem na caixa? De 1 a 7. Vai ter 4 valores. E nessa segunda probabilidade, o espaço amostral é 8, porque na caixa tem 8 valores, não é isso? Os números primos menores que 20. E quantos valores ímpares tem nessa caixa? Que vai ser o nosso evento aqui. Vai ser 7.
E agora, o que é que eu faço? Multiplica. Pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar aqui. Olha aqui, se foi o que ele fez. Como é um único valor, simplificou aqui, não é isso? Sim, ele deu um vapo aí. Aí 4 sobre 8 é meio. Aqui aí você pode pensar, isso, a resposta é um meio. Mas é porque, como é um meio, deu 50%, e a resposta certa é o outro valor. No caso, é É o outro 50% também. valor. Aí bateu, Tipo né? assim, a pessoa faria o evento complementar esse, é? Isso, no caso aqui, que nós chamamos, Silas, nossa probabilidade de que nomeia evento certo. O que é um evento certo? É 100%. Se eu perguntar a vocês, se eu jogar um dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair um número menor que 7? É um evento certo, né? É um evento Sempre certo, vai, sempre 100%. vai, sempre, Sempre vai sempre vai acontecer. ocorrer, né? Isso. Então, isso é chamado de evento certo. E esse 100%, como vocês podem, não sei se vocês sabem, mas quando eu leio 100%, é como se eu estivesse lendo 100%, 100 sobre 100. certo? E quando eu leio, por exemplo, 50%, é a mesma coisa se você lê 50 sobre 100. Lembre de porcentagem, porcento, né? É como se estivesse lendo 100 por, aqui, quando eu leio 100% é 100 por cento. Deu para entender? 100% dá quanto? 100% Uhum. dá 1. Então, o evento certo sempre vai ser 1. Então, como a gente calculou aqui a probabilidade de sair um número ímpar, que é um meio, a outra probabilidade é o quê? De sair um número par, não é isso? Então é só subtrair do Então, o que que é é que eu um. faço? Eu pego o evento todo, o evento certo, que eu tenho todas as possibilidades. O evento certo é todas as possibilidades, que no caso é 1. E se eu tirar a possibilidade que eu não quero, vai sobrar quem? Vai A sobrar as possibilidade que eu, possibilidades que que eu eu quero. quero. Então, eu pego o evento certo, todos os eventos, subtraio de quem? Do evento que eu não quero. A gente não calculou aqui, não foi o evento que a gente não quer, que é um meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio. Então, a resposta é 1 meio. Deu para entender esse passo aqui? Esse evento certo, que são todas as possibilidades, certo? É 1. Eu subtraí o evento que a gente não quer. No caso, esse 1 meio que a gente calculou não foi quando os seus valores não vai dar ímpar. Então, é esse único valor que a gente não quer. A gente quer que quando multiplicar esses valores der par. Então, eu vou subtrair esse valor. O resultado vai ser 1 meio. Ok? Dúvidas? Pronto, pessoal. Isso é. Ultrapassei um pouco do horário, né? Só um instante, pessoal. Eu vou colocar a frequência, certo? Para vocês colocarem, preencherem. Jordana ainda está na sala. Você entendeu, Jordana, por que dá um meio? Acho que sim. Acho que sim, na matemática achar não dá certo, não, Jordana. Se você achar na matemática, você já errou, viu? A matemática, como é ciência exata, você tem que saber. Qualquer. Se A ficou gente alguma. pode colocar o slide? Tipo, colocar lá no grupo pra gente rever? Ou sim, vou colocar. E também, como a aula vai estar sendo gravada, eu vou também disponibilizar, certo? Se houver alguma dúvida, aí você pode rever a aula ou rever também o slide. Tá, tá bom. Bom, pessoal, é só isso, certo?